Agora vamos para o exercício 3, é um pouquinho mais elaborado, mas é tranquilo também. Acompanhe comigo na leitura. Um disco de raio R gira com velocidade angular constante e na borda desse disco está presa uma placa fina de material facilmente perfurável. Um projétil ele é disparado com velocidade v em direção ao eixo do disco, conforme mostra a figura, e fura a placa no ponto A. Enquanto o projétil prossegue a trajetória sobre o disco, a placa gira meia circunferência, de forma que o projétil atravessa mais uma vez o mesmo furo em que havia perfurado. Considere a velocidade do projétil constante e a sua trajetória retilínea. O modo da velocidade v do projétil é. Para facilitar a resolução, eu coloquei aqui o sistema que o exercício forneceu, eu coloquei aqui no quadro. Então ele fala que existe aqui um disco, né, que está no eixo, e todo esse sistema aqui está rotacionando. Só que em cima desse disco tem uma placa facilmente perfurável. E aí, quando esse disco está rotacionando, é disparado um projétil. E esse projétil tem uma velocidade de v constante. E aí ele fala que esse projétil ele vai perfurar essa placa, enquanto ele está andando aqui sobre o disco, né, na direção aqui do eixo do disco, enquanto ele está percorrendo essa trajetória em cima do disco, esse disco ele dá meia volta de tal forma que esse projétil ele passa de novo pelo furo que ele fez aqui anteriormente. E aí, com esses dados, com essas informações, o exercício ele quer que a gente encontre qual é a velocidade do projétil. Então, como que a gente resolve? Como que a gente começa? Começa pelo que a gente sabe, né? Para calcular a velocidade, você sabe muito bem, se a velocidade é constante, eu posso fazer a divisão do deslocamento pelo tempo. Como o projétil ele percorreu em cima do disco, né, na direção do eixo aqui, então ele percorreu uma distância que equivale ao diâmetro desse disco, que é 2r. Então, deslocamento 2r. Só que daí ele falou que isso aqui aconteceu, o projétil passou em cima do disco, no intervalo de tempo em que o disco deu meia circunferência. Porque enquanto o projétil estava passando em cima do disco, o disco ele deu meia volta. E meia volta, você sabe que é metade do tempo de uma volta completa, ou seja, metade do período. Então isso significa que esse projétil ele percorreu em cima do disco aqui, ó, essa distância de 2r, no tempo equivalente à metade do período. Então por isso que o tempo aqui colocou metade do período. E aí a gente pode, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Vai ficar 2 vezes 2 é 4, 4r dividido pelo período. Então, nesse caso, a velocidade é 4r sobre o período. Só que tem um problema. Essa velocidade aqui, ela não está em função das grandezas que o exercício comentou. A gente tem que colocar essa velocidade em função das grandezas que o exercício comentou, que foi o raio e a velocidade angular. Ele falou assim que a velocidade angular desse sistema aqui é constante. E falou que o raio vale r, né? Então a gente tem que encontrar essa velocidade em função dessas grandezas. Só que fica fácil, por quê? Porque a gente tem que achar o período, né? E lembra que o período a gente consegue encontrar através da velocidade angular. Velocidade angular é 2π sobre o período. Então eu passo o período para cá e velocidade angular dividindo. E aí o período é 2π sobre velocidade angular. Chamei aqui de equação 1, aqui de equação 2. Por quê? Agora eu vou substituir a equação 2 em 1. Então substituindo, a gente tem 4r dividido pelo período, que é 2π sobre ômega, né? Então conserva a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Vai ficar 4r vezes ômega dividido por 2π. E aí esse 4 ele divide com esse 2, vai sobrar 2 em cima, então vai ficar 2 ômega r aqui em cima, dividido pelo π aqui embaixo. Então essa é a velocidade. Pode ver que agora ela está em função das grandezas que o exercício forneceu para a gente, né? Que é a velocidade angular e o raio. Então nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra B. Partiu para o próximo.